é exatamente como é que foi o processo com o Mavi, né? Teve gente, não, exagero, mimimi, eu vi aqui. Não, pegou muito pesado. O Mavi errou. Realmente é um assunto delicado. E acho que seria legal a gente até contextualizar o que aconteceu. É porque até hoje eu vi um monte de boato disso, mas na real não sei o que aconteceu. Tá vendo? Qual foi a treta, mas véio? aí você não saber o que aconteceu é até normal, tá ligado? Aí a gente até entende, tá ligado? Mas acho que tem muita gente que também ficou na dúvida do que aconteceu, da gravidade, se foi grave. Enfim. Vamos começar por Haas ou por Mavi? Não, tanto faz. Pode ser o Mavi, depois acaba melhor, assim, pelo Legal. menos o Haas é engraçado e tal. O clima mais legal, né? Bom, vamos contextualizar. O que aconteceu com o Mavi? Cara, a gente... Em janeiro, né? Acho que foi meio de janeiro, mais ou menos, surgiram alguns prints falando de algumas situações que ele viveu com uma ex-namorada, depois teve um outro print de uma outra menina anônima e tal, enfim. Mas basicamente falando de que ele havia empurrado e tal, enfim. Algumas coisas que são meio complicadas, assim, de tratar, mas acho que até foram deletados, se eu não me engano, não tá mais no Twitter aí, na internet, não é um negócio que você acha com muita facilidade. Talvez tenha alguém que tenha printado. E, cara, a gente... Na hora que isso aconteceu, a primeira coisa que a gente fez foi realmente, tipo, ouvir dele o que estava acontecendo. Ele acabou se pronunciando também sobre as situações lá em geral. Orientados por vocês ou não? Cara, não, a primeira vez que... Quando ele... A primeira hora que ele falou, a gente era muito recente, ele falou assim, cara, eu não tô me aguentando, eu vou escrever alguma coisa e tal. Eu falei, cara, é tanta informação assim, porque foi naquela onda de assédios, né, que saíram do LoL, aí, enfim. E aí acabaram colocando isso, e até então, cara, a gente... É o tipo de informação que você tem que levar um tempo para assimilar, investigar, ouvir, ver se isso está de acordo com a política da empresa de uma maneira geral, ver se você vai ter alguém que tenha essa vamos colocar assim, tem que tomar muito cuidado, porque, cara, é uma situação tão delicada, que tenha passado para a situação que isso tenha ficado ali no background do cara de alguma forma e tal, enfim. E aí ele se manifestou, né, inicialmente e tal, a gente conversou com ele, e o primeiro impulso dele, na verdade, foi, puta, Rafa, pra mim acabou, não quero mais jogar, não quero mais fazer parte de lugar nenhum, não quero saber muito mais das coisas, assim, tipo, que eu sei que isso pode prejudicar a imagem da Liquid, e vocês, eu sei que vocês prezam muito por isso e tal. E aí a gente falou no primeiro momento, falou assim, cara, honestamente, a gente nem sabe o que te falar nesse momento, assim, acho que é um momento pra gente parar e apurar tudo, e aí você monta, né, a sua, entre aspas, vou colocar a sua defesa, entre aspas, assim, monta a sua história, né, e conta, e a gente tenta ver o que vai ser feito a partir disso. Só que, quando acontece uma situação dessa, a gente não somos nós, time, eu, Sense, etc., que tomamos a decisão, a gente escalona isso para uma área de PR da Liquid, que é quem toca o processo inteiro e aí avalia tudo, porque é muito delicado você rescindir um contrato com uma pessoa por conta de uma situação que aconteceu até no passado, anterior à Liquid, e até mesmo de poder avaliar essa situação de uma maneira meio direta. E aí teve, cara, quase 2 meses ali de informações que foram apuradas, né, do Mavi, enfim, dessa situação como um todo. E até mesmo daquela questão do Mavi mesmo ter falado que para ele achava que não tinha mais sentido fazer parte da Liquid ou do competitivo, ele estava muito abalado mesmo e tal. E a gente levou todas essas informações e só passou para a Liquid, e a decisão veio de cima, na verdade. Né? Uma decisão que ela é super delicada, mas basicamente o que eu posso falar hoje? Primeiro, cara, independente do que aconteceu, enfim, do que eventualmente tenha acontecido no passado e tudo mais, existe uma questão muito importante com a marca, então a marca não pode estar atrelada a esse tipo de situação de maneira nenhuma, e aí no fim a decisão deles foi justamente essa, que poderia ter algum tipo de vínculo, se qualquer tipo de vínculo pode dar um problema gigantesco, então a gente acaba encerrando ali o ciclo do atleta, mas por outro lado,
Eu falo com o Mavi, às vezes eu mando DM pra ele, até inclusive, cara, o pai dele não tava legal, tá entubado. Então, tipo, porra, todo mundo que puder mandar uma força, acho que é importante mandar, porque é um momento super delicado pra ele. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mavi na época da Dex Fonte, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mavi aqui na Liquid por esse curto espaço de tempo. Eu posso falar que são duas pessoas completamente diferentes, assim. Esse Mavi que veio pra Liquid e tudo mais, ele é um Mavi completamente diferente do cara lá atrás, que era super, cara, pessimista. Era um cara que achava que tudo tava errado e tal, não sei o que. Era um cara até chato de lidar, né? E o Mavi de hoje era um Mavi, cara, completamente diferente, com outra perspectiva de vida, com outra forma de enxergar as coisas e tudo mais. É uma pena que isso acabou acontecendo, esse acidente de percurso, vamos colocar assim, acabou acontecendo, e isso pesa muito para a Liquid como marca, e aí acaba que a gente acabou encerrando essa situação com a rescisão do contrato dele. Por outro lado, cara, o Mavi Pessoa, eu acho que ele é um cara diferente. Se isso aconteceu lá no passado, e aí acho que ele é o cara que mais pode falar a respeito disso, eu acho que ele é um cara diferente hoje. É um cara que pensa de uma maneira diferente, que age de maneira diferente. É um cara muito mais próximo das pessoas, assim, muito mais fácil de lidar do que ele era no passado. Acho que é um cara que tem total condições de voltar para o cenário se ele quiser em algum momento. Seja como coach ou seja como jogador, e eu tenho certeza absoluta que, independente do que ele escolher nesse sentido e outro, o significado da vida dele é completamente diferente hoje. Então, assim, é um cara que eu tenho muito respeito, uma certa admiração por toda essa mudança que ele fez, você vê, né, que reflete na parte física, obviamente, mas não é só no físico, ele tem toda uma mudança de maneira de enxergar a vida. E que seja lá o que aconteceu no passado e tal e tudo mais, tudo isso serve sempre de aprendizado e que ele consiga ser muito feliz, cara, na vida dele daqui pra frente, mesmo que não tenha dado mais longevidade no processo com a Liquid, não tenha dado certo nessa questão, porque o nosso projeto era para longuíssimo prazo, mas que ele seja muito feliz, cara. E assim, de verdade, é um cara que eu não desejo mal de jeito nenhum, assim, ele é um cara que trouxe muita coisa positiva quando teve junto com o time. Mas tem um negócio que é maior que a gente aí que a gente não consegue lidar, então foda. E eu acho assim também, tem duas coisas. Uma, vi muita. Ele até postou essa semana a gente desejando a morte do pai dele, mas isso é um negócio escroto, absurdo. Claro. As pessoas têm que entender e separar as coisas. Isso não se deseja de maneira. Não se escreve isso pra alguém, independentemente do que ele tenha feito. Claro. E uma outra coisa é que a rede social ela não é tribunal, entendeu? Eu acho que se ele errou, se ele empurrou, o que ele fez, eu acho que existem meios legais. E o cancelamento pela internet também é muito duro da maneira como ele acontece e pela velocidade. Assim, às vezes as pessoas, ele fez, cadê a Liquid? Não vai tomar uma posição. Então, assim, imagino que também pra Liquid, pra quem tá do outro lado, como é que você vai tomar uma posição sem saber exatamente o que tá acontecendo? Porque, eu posso escrever qualquer coisa na rede social. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que não aconteceu, que Caldeu escreveu qualquer coisa, mas se a gente torna isso uma rotina de tudo que for escrito, a gente não checar e simplesmente condenar antes de buscar entender o que de fato aconteceu, vira tribunal, a gente começa a cancelar todo mundo sem entender a realidade. E a rapaziada cobra uma posição rápida, tipo, mano, resolve sair logo, o que vai fazer com o cara... Não dá, cara. E outras, tá tudo bem, é uma vida, né? Que você tá de um profissional que vive disso, vive do jogo também. É o investimento também da organização. Você acha que a organização quer que o cara saia, por que motivos for? Então, assim, cara, no fim das contas, é uma situação que é prejudicial para todo mundo. Mas que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, com o que tá escrito, assim, com o que as pessoas escrevem. Porque as pessoas deveriam pensar um pouco assim, o que eu tô escrevendo, eu falaria para essa pessoa pessoalmente, eu teria coragem de falar isso, porque muitas vezes elas escrevem e vomitam tudo que elas querem vomitar, e cara, vira uma terra sem lei, literalmente, e você pode falar e dizer o que você quiser, desejando as melhores coisas, as piores coisas, e cara, só que tem que lembrar que do outro lado tem uma pessoa também, e, enfim, então, por exemplo, cara, desejar o mal do pai do cara, que sabe, tipo, não faz sentido um negócio desse. Não tem nada a ver com a história. Pelo amor de Deus, e outra, e a história que aconteceu, que nem eu falei assim, tipo,
é uma fatalidade, assim, no fim das contas, a conclusão que a Liquid tirou é que não seria interessante que continuar com a Mavi tendo aquele lastro de mensagens que conflitam com toda a política da marca. Mas isso não quer dizer que ele foi culpado da situação ou que ele fez ou não. A gente simplesmente não tem condições de avaliar que sim nem que não. Então a gente simplesmente tomou uma posição fora disso. E pra defender a marca, né? Que é pra defender a marca e não contra o cara. Entende? Esse é o ponto. Tanto que assim, eu deixei, e vou deixar isso aqui público, mas deixei também. Eu já falei pra isso nele no privado. Eu falei, cara, se alguma organização quiser te contratar e quiser a minha opinião sobre você, eu vou dar a minha opinião da mesma maneira que eu tô te dando aqui agora. E é uma referência positiva. Eu não tenho uma referência negativa dele, quanto atleta, quanto pessoa, do tempo que ele passou com a gente aqui. Então, cara, é simplesmente uma decisão que a gente tem que tomar muito cuidado e que não é fácil de ser tomada e que é superior às nossas decisões aqui e foi muito bem fundamentada também para que ela fosse tomada. Então... Take what's mine, I paid my dues. Gonna fuel this fire, so light that fuse. The beat in my soul just keeps getting louder. Give me some of that.